A gente fez a volta inteira na Ásia Menor, começando em Éfeso, e agora a gente está quase chegando perto de Éfeso novamente, na igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela ficava muito próximo de uma outra cidade muito conhecida, que também recebeu uma carta do apóstolo Paulo, e por essa carta que Paulo recebeu, a gente vai entender um pouquinho, não apenas da geografia desse texto aqui, que o apóstolo Paulo mandou para os Colossenses. A gente não vai apenas entender um pouquinho da geografia, mas como essa geografia vai ser aplicada nessa carta. Se você abrir aí em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 13, Paulo está terminando a carta aos Colossenses e ele diz assim: e dele, está falando de Epáfras, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, Colossenses, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Essas três cidades eram muito próximas umas das outras aqui. Versículos 14 e 15, ele traz algumas saudações de Lucas, manda saudar Ninfa e a igreja que ela hospeda na sua casa. Uma aplicação rápida aqui: uma mulher que abria a sua casa para que a igreja funcionasse ali. Algo extraordinário, a Bíblia incentivando os irmãos e as irmãs a abrirem as suas portas, a abrirem as suas casas para hospedar a igreja de Cristo. E veja o versículo 16: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente entre vós. Portanto, a informação que a gente recebe aqui é que esta carta, que foi enviada em Apocalipse para Laodiceia, foi recebida por uma igreja que havia recebido pelo menos outras duas cartas. Uma é canônica, que é a carta de Colossenses. Ou seja, os colossenses receberam a carta e Paulo diz: mandem essa carta agora circular para que ela seja lida também em Laodiceia. E alguns pensam que foi a carta de Éfeso, mas eu acredito que tenha sido uma outra carta, não necessariamente canônica, que foi enviada para a igreja de Laodiceia e que também deveria ser lida entre os efésios. E vocês vão entender por que essas informações históricas e essas informações geográficas vão ser importantes na compreensão desse próprio texto aqui. Mas o fato é que Cristo se apresenta aqui no versículo 14 com um grande esplendor. Lembrem-se que todas as apresentações de Cristo nessas 7 cartas fazem menção ao capítulo 1. Quando ele se apresenta ali no capítulo 1 para João, de uma forma extremamente gloriosa. Mas ele guarda até esse momento aqui, até essa última carta, esse esplendor de dizer: está falando com vocês o amém. Não apenas por ser a última carta, e a gente termina normalmente as coisas com amém, mas por conta do significado da palavra amém. Todas as vezes que vocês virem Jesus dizendo assim: em verdade vos digo. A palavra que ele está usando ali, em verdade, é amém, amém. A palavra amém significa é verdade. Há uma concordância aqui. Portanto, Jesus se apresenta como o amém. Ele é a verdade. Aliás, ele reforça isso no versículo 14, dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Se você voltar para o capítulo 1 de Colossenses, e no versículo 5, é assim que ele se apresenta. João, versículo 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Percebam que ele está falando aí sobre toda a sua obra. A testemunha, o ser testemunha significa ser mártir. É isso que a palavra testemunha significa, martíria. Portanto, ele não é apenas o mártir que morreu na cruz do Calvário, a testemunha que, através da sua vida e das suas palavras, proclamava a verdade de que ele era o Salvador. Mas o versículo 5 diz que ele é o primogênito dos mortos. Ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. E no final, ele é o soberano rei da terra. Ele não apenas ressuscitou dos mortos,
mas ele está entronizado ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde não apenas intercede por nós, mas de onde reina. Reina soberanamente. Portanto, nada, queridos, que aconteça nesse mundo foge do controle desse Deus. E como uma igreja que não recebe aqui nenhum elogio. Veja, as cartas mandadas para essas 7 igrejas, elas tinham um padrão. E as 2 últimas cartas, elas saíram um pouco desse padrão. O padrão era: Jesus se apresentava, Jesus fazia algumas correções, Jesus trazia alguns elogios e ele aplicava. A gente viu domingo passado que, não porque era uma igreja perfeita, não porque era uma igreja sem pecado, mas por conta do amor extraordinário, Filadélfia teve os seus pecados cobertos pelas palavras de Cristo. E a gente aplicou aqui como é necessário o amor na nossa vida, não para que a gente seja visto como entre os homens sem pecado, mas para que o Deus gracioso, o Deus de amor na pessoa de Cristo, que derramou seu sangue no Calvário, possa nos ver completamente cobertos por esse sangue. O cumprimento total da lei é o amor. Portanto, em Filadélfia, nós não vemos nenhuma repreensão. E aqui nessa carta de Laodiceia, nós não vemos nenhum elogio. É exatamente o contrário. A gente vê que havia alguma coisa faltando naquela igreja, em que Jesus ainda os ama, Jesus ainda quer tratar com eles, Jesus ainda diz que deseja ceiar com eles, mas eles precisavam acordar. Porque, por enquanto, não havia absolutamente nada naquela igreja de Laodiceia para que ela fosse elogiada por Cristo. Ele chega ao ponto de dizer que deseja vomitá-los da sua boca. Havia alguma coisa naquela igreja, ele compara aqui com mornidão, a gente vai entender o significado disso, mas que dava náuseas em Cristo, dava ânsia de vômitos em Cristo, estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Eles se achavam alguma coisa, mas Jesus diz que eles são miseráveis, pobres, cegos, nus. Não importava o que eles diziam acerca de si mesmos. E no final, ainda quando ele traz alguma coisa de aplicação, ele vai falar de reprovação, de disciplina e, evidente, de arrependimento, que é a porta aberta para o Evangelho. A única coisa boa dessa igreja, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer, a única coisa boa dessa igreja é a opinião que eles tinham acerca de si mesmos. É pesado isso. Imagine que a única coisa boa que alguém tenha seja a autovisão de si mesmo. É algo terrível que essa igreja recebe aqui. Entretanto, queridos, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é tentar... há uns 2 ou 3 versículos nessa carta que as pessoas interpretam muito mal por aí. E a gente precisa compreender a verdadeira interpretação para que a gente entenda onde Jesus Cristo quer nos levar e onde Jesus Cristo gostaria que pessoas, famílias e igrejas que vivem nessa frieza, que vivem nessa mornidão, melhor dizendo, possam se arrepender. E a primeira coisa está aqui nos versículos 15 e 16. Cristo tem náuseas dessa mornidão. Deixa eu ler os versículos 15 e 16 aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mais uma vez, muita gente confunde esse texto aqui, mas isso não tem nada a ver com a frieza dos presbiterianos e o aquecimento dos pentecostais. Como muita gente já tentou aplicar esse texto aqui. Você tem que ser ou presbiteriano ou pentecostal. Ou você tem que ser frio e só doutrina, e só teologia, e só conhecimento. Ou você tem que ser prático, você tem que viver uma vida totalmente fora desse negócio de doutrina para você poder viver o calor e o fogo pentecostal. Jesus não está falando nada sobre isso aqui. O ponto aqui é que todos nós precisamos ter função. São vários textos na Bíblia que diz que a igreja, ela funciona como um corpo, como uma família.
E como corpo e família, cada um de nós tem uma função. E as águas que vão ser trazidas para o conhecimento de vocês agora, elas trazem essa ilustração. A localização geográfica de Laodiceia era precisamente entre essas duas cidades citadas aqui no início, entre Colossos e Hierápolis. E a cidade de Colossos ela era extremamente conhecida pelas suas fontes de águas frias, pelas suas fontes de águas que as pessoas iam para lá, exatamente porque elas se refrescavam ali. Era uma cidade gostosa. Aqui, ao redor de Orlando, a gente tem parques maravilhosos, né? O Kelly Park, por exemplo. No dia mais quente do verão, talvez seja o melhor lugar para ir. Não tente chegar tarde demais, porque você não consegue entrar, porque é lotado. Mas o fato é que é gostoso. Por quê? Porque aquelas águas, elas jorram de uma forma fresca. E muita gente se utilizava daquelas águas, inclusive para tratamentos de saúde. Eram águas saborosas. Já Hierápolis tinha águas termais, também medicinais. Eu lembro de uma viagem, acho que vocês estavam com a gente, não me lembro precisamente, mas a gente foi há muitos anos atrás, pelo menos 10 ou 12 anos atrás, para Aspen, no Colorado, e estava tudo cheio de neve, tudo cheio de neve. Mas havia ali umas fontes de águas sulfurosas. No meio da neve a gente entrava e se queimava com aquela água, de tão quente que ela saía do chão. Pois bem, Hierápolis tinha essas fontes de águas termais. E essas águas eram utilizadas para saúde, para tratamentos, para spas. Até hoje em dia, águas quentes são usadas para isso. Então, essas duas cidades, elas de alguma forma eram irmãs de Laodiceia. O problema é que Laodiceia não tinha água. E como não tinha água, e as águas das cidades vizinhas não seriam suficientes em si mesmas, ambas as cidades mandavam via dutos, né, via canos, águas para um açude que foi feito na cidade de Laodiceia. O grande problema é que quando essas águas se misturavam, elas se tornavam absolutamente imprestáveis. A água fresca que chegava de Colossos se juntava com a água quente e sulfurosa, com um pouco de sulfúrico ali, e aquilo trazia um fedor terrível. Ninguém chegava perto daquela água antes dela ser tratada. Era uma água que precisava de tratamento. Qualquer pessoa que tentasse beber aquela água ia ter ânsias de vômito. Qualquer pessoa que tentasse se aproximar, não dava para tomar banho, como nas águas das cidades vizinhas, não servia para nada. Portanto, eles tiveram que fazer uma estação de tratamento para que aquilo acontecesse ali. Mas qual é o problema, então? Aí a gente vai para o segundo ponto. Aqui, esse primeiro ponto é apenas, num linguajar que eles entenderiam, essas águas que vocês estão recebendo, é morna. E é precisamente assim que vocês estão vivendo. Porque vocês acham que são alguma coisa que vocês não são. Vem o segundo ponto. Eles pensavam muito bem acerca de si mesmos. E queridos, quantas vezes nas Escrituras a Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma atitude moderada acerca de nós mesmos. Um pensamento equilibrado acerca de nós mesmos. Aquele, diz o apóstolo Paulo, que pensa demais acerca de si mesmo, ainda não aprendeu como convém saber. Aquele que joga confete em cima de si, ainda não entendeu a necessidade que tem de colocar a boca no pó. Ainda não compreendeu que precisa viver de forma humilde. Convém, disse João Batista, que um cresça apenas, e que esse seja Jesus Cristo, e que nós diminuamos. Cristo tinha náuseas, queridos, exatamente dessa autossuficiência prepotente deles. Veja o que eles diziam aí no versículo 17, contexto imediato. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois, ou seja, está linkado. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nós nos bastamos. Nós somos bons demais.
Nós temos o suficiente para viver. Nós temos o suficiente para ser igreja. E queridos, tudo o que nesse mundo dá certo corre o risco dessa prepotência. Tudo o que nesse mundo acontece e começa a dar certo, a gente precisa tomar muito cuidado para que essa prepotência não assole nossa família, nossos negócios, nossa igreja, nossos relacionamentos, por conta dessa autossuficiência natural, mas absolutamente prepotente, que essa igreja de Laodiceia estava vivendo. A cidade era famosa por algumas coisas. E a igreja estava, assim como outras, Sardes, que a gente viu no passado, estava começando a imitar essas coisas na cidade. A cidade era famosa por suas festas de alegria. A cidade era famosa por sua riqueza, por seu comércio, por sua indústria têxtil. E também era famosa por conta da medicina ocular. Os melhores oculistas do mundo estavam naquela cidade de Laodiceia. Portanto, Jesus vai se utilizar desses três elementos, dessa alegria, dessas festas que traziam uma alegria que não necessariamente estava no coração, mas estava na superfície. E a gente conhece gente assim, a gente conhece talvez a nossa própria história. A gente vive num mundo de redes sociais. E as redes sociais nem sempre declaram para o mundo ou passam para o mundo a realidade escondida muitas vezes num coração que é triste. Os sorrisos, eles podem servir simplesmente para maquiar alguma coisa que está ali no coração. Portanto, a gente não pode, desculpe a palavra, se abestalhar com essa ideia de que um sorriso traz completamente a razão da nossa alegria. A mesma coisa em relação à ostentação, à riqueza. Ser rico ou não é o que está em jogo aqui. O grande problema é que a Bíblia condena vez após outra a ostentação. Condena as pessoas terem não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro como sendo a raiz de todos os males. E a gente também vive numa época em que tudo é acerca de saúde, está todo mundo com medo de morrer. Eu não estou dizendo que a gente não deva cuidar da saúde, claro que a gente precisa cuidar da saúde. Mas o grande problema, queridos, é que existe hoje uma neura. E naquele tempo especificamente era em relação aos olhos, que ninguém quer ficar cego, mas a gente pode aplicar isso para todo o nosso corpo, para toda a nossa vida. É claro que a gente precisa se cuidar. Mas esse não é o nosso Deus. Esse não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida não é uma alegria superficial, não é uma riqueza que não é verdadeira, e nem é uma saúde. Por quê? Porque todas essas coisas podem ser tiradas de nós num abrir e fechar de olhos. E onde o nosso coração está é o que vai fazer diferença quando alguma dessas coisas forem tiradas de nós. Quando vier uma notícia triste, a Bíblia diz que o sábio ou o crente, ele não se atemoriza das más notícias. Eu me lembro que no tempo de Collor, né, quando houve aquele confisco, né, das poupanças, muita gente se suicidou. Por quê? Porque o coração estava nas riquezas. Porque o coração estava naquilo que foi ruído, como uma traça que rói qualquer coisa, qualquer pedaço de madeira. E quando a gente recebe um diagnóstico que a gente não está esperando receber, aquele que não tem a confiança em Deus vai se desesperar. Portanto, a igreja de Laodiceia estava sendo atingida nessas três coisas aqui. Eles eram autossuficientes, eles viam problemas nos outros, mas eles não enxergavam os seus próprios problemas. E queridos, a gente precisa se exercitar para fazer o contrário. A gente precisa exercitar para ver o nosso próprio problema. A gente precisa se exercitar para ser crítico com a nossa própria vida. Assim a gente vai poder melhorar. E quando a gente fizer isso, a gente vai poder olhar para os outros com mais graça. Que é assim que Jesus olha para essa igreja.
Uma igreja que não tinha nada para oferecer, que não tinha nada para ser elogiado. Uma igreja que não tinha absolutamente, era imprestável sobre o ponto de vista humano, era arrogante, cheia de si. Mas Jesus vai estender para eles a sua graça. Jesus vai estender para eles o seu evangelho. E, consequentemente, para aqueles que se arrependem, Jesus vai estender o seu perdão. A opinião de Cristo, queridos, é muitas vezes diferente da nossa. A gente viu aí no capítulo 2, versículo 9, que a igreja de Esmirna era o contrário da de Laodiceia. Era uma igreja extremamente pobre, pequenininha, não tinha muito o que oferecer. Aí Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és o quê? Tu és rico. E a gente se lembra aqui que é exatamente a opinião de Cristo que deve interessar para nós. Não a opinião da nossa conta bancária ou a opinião dos outros a nosso respeito. Mas a opinião de Cristo. Por quê? Porque a riqueza que Ele está querendo que a gente busque é a riqueza espiritual. A riqueza que Ele está querendo que a gente busque é a gente poder ver na nossa família e dos nossos filhos uma saúde que, independentemente das circunstâncias ou da situação, a gente vai viver para a glória de Cristo. E se a gente entender que essa é a verdadeira riqueza, as coisas desse mundo vão se tornando cada vez menos importantes, menos interessantes. As coisas desse mundo vão se tornando sem graça. E a partir do momento que as coisas desse mundo se tornam sem graça, a partir do momento que as coisas desse mundo não são mais o desejo do nosso coração, aí elas voltam para nós com a graça diferente. Porque quando Deus nos dá, nós não precisamos dessas coisas para ser felizes. Então a gente pode aproveitar como quem entende que aquilo é apenas passageiro. Porque na glória para onde a gente vai, algo muito melhor vai acontecer. Os melhores dias da nossa vida vão ser vividos sem ostentação. Vão ser vividos sem que a gente tenha que arrotar na cara dos outros, dizendo que a gente tem. Por quê? Porque a gente vive como peregrinos aqui, entendendo que tudo vai ser deixado para trás. Até o momento em que os nossos olhos se fecharem nesse mundo e se abrirem diante do Rei da Glória e do Senhor dos Senhores. A igreja de Laodiceia e a igreja de Cristo nos nossos dias precisa voltar a ansiar pelo retorno de Cristo. A ansiar pelo céu, lindo céu, naquele lindo dia em que a gente almeja encontrar a eterna glória que está prometida para aqueles que são de Cristo Jesus. Portanto, não tenhamos opinião alta demais acerca de nós mesmos. A opinião de Cristo é diferente da nossa. E veja aqui agora o versículo 17. O versículo 17 diz assim: pois dizes, diferentemente da igreja que a gente acabou de ler, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí veja o que Cristo diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É óbvio que se eles olhassem para si mesmos, eles iam dizer: não foi Jesus que escreveu essa carta, porque Jesus não é doido. Ó, minhas roupas. Onde eu estou morando. Ó meu carro. Olha a casa que eu estou vivendo. Queridos, todas essas coisas são passageiras. Não é sobre essas coisas que Jesus está falando. Tem um texto que diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas hoje à noite eu vou pregar lá em Boston, e uma das afirmações vai ser essa: o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, sua família, seus filhos? Onde é que está o verdadeiro valor? Onde é que está a verdadeira riqueza? O que é que adianta você conquistar o American Dream? Você conquistar tudo que você está sonhando aqui, em termos de dinheiro, de documento, de tudo que você já imaginou. E você perder a sua família para o mundo. E você perder a sua família para as drogas. O que é que adianta? Qual é o valor que essas coisas vão ter? Uma mansão vazia. Não tem sentido absolutamente nenhum. Ou seja, toda a riqueza deles. O diagnóstico de Cristo foi: vocês são cegos. Vocês pensam que estão vendo alguma coisa. Vocês estão vestidos, vocês pensam, vocês estão nus.
Vocês são tristes, infelizes, miseráveis e pobres. Queridos, qual é a alegria, qual é a riqueza, qual é a vestimenta, qual é a saúde que você está buscando? Pense na sua própria vida. Pense durante a semana. As suas ações, as suas escolhas, as suas conversas, os seus desejos, os seus sonhos. Eles têm focado na glória de Cristo. Eles têm focado no bem da sua família. Ou é dinheiro, 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 tempo, tempo, tempo. O que é que tem sido combustível para a sua vida? A gente vive num contexto que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente pode se perder nessas coisas aqui e daqui a pouco virar uma igreja igual do lado do céu. Onde está tudo muito lindo, tudo muito bom, tudo muito cheio. Mas de nada adianta se a verdadeira mensagem, se o verdadeiro evangelho não estiver transformando a sua casa, a sua família, o coração de seus filhos, o coração de suas esposas, de seus maridos. Jesus, queridos, oferece aqui o que eles precisavam, mas agora eles aprenderam que não tem como comprar. Eles achavam-se ricos, e Jesus diz: agora comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Está aí. Qual é o versículo? 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A indústria têxtil era extraordinária. Eles se vestiam muito bem. Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Não é que faltava pano, queridos. Isso aqui é um retorno lá para o Jardim do Éden, onde o homem e a mulher achavam que eles podiam cobrir a vergonha da sua nudez com as roupas que eles mesmos faziam. E no final do capítulo, Jesus mata um animal inocente, para que com sangue derramado, aquela pele com sangue fosse colocado na vergonha e na nudez de Adão e de Eva, para lembrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós não podemos ser cobertos espiritualmente com os nossos próprios esforços. Nós só podemos ser cobertos espiritualmente se o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, atingir a nossa vida e o nosso coração. É a simplicidade e a leveza do Evangelho que é lembrada aqui. Comprem roupas brancas para que vocês sejam cobertos e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. E, ainda que vocês tenham os melhores oftalmologistas do mundo, de mim, comprem colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Porque não adianta você ter uma visão perfeita nesse mundo, se você não consegue entender a visão espiritual que Deus tem para a sua vida. O que adianta? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não adianta nós termos absolutamente tudo e não termos nada. E aqui, queridos, esses três elementos, riquezas, ouro puro, nos lembra do ofício real de Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. As vestes, as vestiduras brancas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, nos lembra do seu ofício sacerdotal, aquele que nos cobre, aquele que tira de nós a nossa vergonha, aquele que tira de nós o nosso pecado. E a visão, o colírio que abre os nossos olhos espirituais, nos lembra da visão profética de Cristo como sendo aquele que de fato se oferece. Cristo está aqui se oferecendo como um todo, queridos. Perceba, a igreja não tinha nada a oferecer. Achava que tinha. Mas ainda assim Jesus está dizendo: venham e comprem de mim essas coisas. Mas como comprar? Se a gente aprendeu que a gente é pobre, se a gente aprendeu que a gente não vê, se a gente aprendeu que a gente é miserável. E é exatamente aí, queridos, onde Isaías capítulo 55 responde essa pergunta. Porque quando Jesus diz: comprem de mim, o próprio Senhor Jesus sabe que eles não podem comprar. Mas veja aí, no mercado da alma,
Isaías 55 diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis, misericordiosas promessas prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho. Ele continua, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Queridos, Cristo está aqui se oferecendo para aquela igreja, dizendo: eu vou oferecer para vocês, como vai ser oferecido hoje, aquilo que não tem dinheiro no mundo que possa comprar. O Evangelho da graça. Ele não é de graça, porque ele custou o preço do sangue do nosso Salvador que foi derramado naquele madeiro. Mas gratuitamente, sem que nós mereçamos absolutamente nada, ele oferece aqui. E como aplicação nesse ponto, queridos, eu sei que alguns aqui estão tristes, que alguns daqui estão desencorajados espiritualmente, que estão focando em coisas que não são necessárias, que não são essenciais, e estão permitindo que o seu coração se desfaleça. Queridos, o Evangelho é para você. Não se faça de feliz nas redes sociais. Seja feliz em Cristo Jesus. Chegue-se para Ele, e Ele se chegará para você. Ele diz: venha para mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Em Cristo, queridos, há copiosa redenção. Em Cristo há perdão. Em Cristo há mudança de vida, há mudança de paradigmas. Em Cristo você pode encontrar aquilo que nenhuma religião nesse mundo vai poder lhe oferecer. Certeza, convicção, conforto, mesmo no meio do caos. É uma fé e uma alegria e um conforto que o texto diz que excede todo entendimento. Os outros vão olhar e vão dizer: mas como é que pode? Vê o que ele está passando, como é que ele pode ter tanta paz? Os hinos antigos. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Portanto, não olhe as circunstâncias. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Eu sei que tem muita gente buscando apenas o vil metal, buscando marcas, buscando ostentação, buscando saúde perfeita. Não é nessas coisas, queridos, que vocês vão encontrar alegria. Não é nessas coisas que vocês vão encontrar paz. E a gente então vem para o terceiro e último ponto desse texto. Escute. O texto vai dizer que ele está batendo na porta. O texto vai dizer que o Rei da Glória, aquele que se esvaziou, aquele que é de fato o nome acima de todo nome, mas o texto diz que ele se esvaziou da sua glória, que trocou a alegria que lhe estava proposta, porque por toda a eternidade ele sempre foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele sempre foi Deus, soberano, perfeito, infinito. Ele nunca teve limitações no seu ser. Mas ao se esvaziar e fazer-se em semelhança de figura humana, para ser obediente até a morte e morte de cruz, ele se humilhou. E ele continua, queridos, se humilhando, no sentido em que, ainda quando ele reina soberanamente, ele olha para uma igreja como de Laodiceia. E ele diz: eu quero você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero dar para você aquilo que nada do que você está procurando vai oferecer. Talvez você já tenha essa experiência.
Ah, se eu conseguir aquilo, aquilo vai me dar alegria. E você conseguiu aquilo, e cadê a alegria? E você conquistou mais um passo, agora vai. Agora o documento saiu, e cadê a alegria? Cadê a paz? Cadê o conforto? Cadê a satisfação? Nunca vão encontrar se não encontrarem somente em Cristo. Nunca vão conseguir. Se você for crente, essa palavra é para você. Se você já entendeu que Cristo é o seu Salvador, Ele não quer apenas salvar você do seu pecado, meu querido, isso Ele já fez. Ele quer salvar você da sua vidinha, dos seus interesses. Ele quer salvar você do seu egoísmo, da sua autossuficiência, do foco no lugar errado. Ele está mostrando interesse por você. E como é que Ele faz isso? O Senhor declara o seu amor, queridos, mesmo no meio dos nossos pecados. Volte lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 19, veja o que Ele diz. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fazendo um paralelo com a igreja de Laodiceia, se você se acha melhor, se você se acha santo, se você se acha bom, se você acha que você não precisa de um corpo, de uma igreja, não foi para você que Cristo veio. A não ser que você se arrependa e mude. A não ser que você entenda a necessidade que nós temos de Cristo e do seu povo. Não é isso que ele diz em Hebreus capítulo 12? Deixa eu dizer um negócio aqui para você, querido. Se você está em pecado, e a mão de Deus não está pesando sobre você, isso não deve trazer para você paz, alegria, mas desespero. Porque a Bíblia diz que Ele disciplina e repreende a quem ama. Hebreus capítulo 12, ele diz que se você está em pecado e Deus não está disciplinando você, você está sendo tratado como bastardo e não como filho. Então que a sua oração seja: Senhor, eu estou em pecado. Derrama tua mão contra mim. Bate. Disciplina. Trata. Moe. É ouro, mas é ouro refinado pelo fogo. É difícil essa oração, queridos, porque a gente não quer sofrer. E nesse evangelho que está aí oferecendo mundos e fundos sem sofrimento, eles não falam sobre a cruz. Porque é exatamente na cruz onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa humilhação de pedir a Deus: Senhor, eu não quero ser tratado como bastardo. Tenha coragem. Tenha coragem de orar assim, para que a disciplina do Senhor venha agora. Mas se ela não vier, desespere-se. Se a disciplina do Senhor não vier contra o seu pecado, desespere-se. E ore até que ela venha. Porque um dia será tarde demais. Mas Ele diz: eu disciplino e repreendo a quantos amo. E agora, como um noivo amoroso, Ele está batendo e insistindo para que a sua noiva dorminhoca acorde e abra a porta. Queridos crentes, essas palavras são para você. Mesmo que você esteja com sono espiritual, Ele está batendo, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Está aqui, queridos, nessa manhã, Cristo batendo. E não é para os de lá fora, é para a igreja de Laodiceia. É para mim e para vocês. Ele está aqui desejando ter intimidade, comunhão.
Você vai ouvir a voz dele nessa manhã para ter uma doce e perfeita comunhão com Cristo. O presbítero Alex leu aqui Cantares, capítulo 2. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Veja que coisa linda. Cristo dizendo: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Colhi a minha mirra com especiarias, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. E veja a resposta da esposa, a resposta da igreja. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Queridos, ele pagou o preço para que, como noiva, como igreja, nós sejamos essa amiga, essa irmã, essa imaculada. Não porque nós somos perfeitos, mas porque ele pagou, ele limpou. Quando Deus olha para mim e para vocês agora, ele não vê mais as nossas mazelas e pecados, mas ele vê a glória de Cristo, ele vê a justiça de Cristo. Isso é o Evangelho. É isso que Isaías está dizendo no capítulo 55. Comprem. Vocês não podem, mas está sendo oferecido sem dinheiro. Está sendo oferecido simplesmente porque um Deus gracioso desceu da sua glória para olhar para a gente miserável como eu e como vocês e transformar de glória em glória. E esse texto, queridos, termina com essa carta prometendo a maior riqueza possível. Capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você, meu amigo, está sendo convidado para participar desse reino de amor. Você tem ouvidos? Perceba. Eu sei que você tem. O físico você tem, você está ouvindo. A pergunta é se esses ouvidos físicos que estão ouvindo a voz de Cristo batendo e dizendo: eu quero ter intimidade com você, eu quero que você deixe de pensar em si mesmo, eu quero que você venha para mim e desfrute de mim, se esse ouvido espiritual vai ser aberto nessa manhã. E a minha oração é que o Espírito Santo faça isso na sua vida. A minha oração, queridos, é que, mais uma vez, essa não seja uma mensagem que vai ser penetrada nesses ouvidos carnais e vai encontrar um coração que não está desejando mudança. Abra a porta para que Cristo possa fazer verdadeira morada, já que Ele morreu e pagou o preço por você. Mas se você está aqui nessa manhã e ainda não tem convicção de ser igreja, ainda não tem convicção de ser a noiva de Cristo, ainda não entende algumas dessas coisas que estão sendo faladas aqui, queridos, nós estamos aqui de braços abertos. Cristo não apenas abriu os braços lá na cruz do Calvário, mas eles permanecem abertos para que você possa vir, para que você possa comprar sem dinheiro, para que você possa se satisfazer, não nas coisas passageiras desse mundo, mas no Evangelho, na pessoa de Cristo, na comunhão dos santos, no olhar dos irmãos, no perdão, na novidade de vida, na expectativa de que um dia todo esse sofrimento vai acabar, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e a gente vai ser recebido com Ele para viver eternamente na sua presença. O centro dessa igreja aqui não vai ser a sua prosperidade, não vai ser o seu dinheiro, não vai ser sequer a sua alegria, mas vai ser Cristo. Somente Cristo.
É tudo que a gente tem para oferecer. Mas é muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Porque Ele nos completa. Porque Ele faz com que todas as outras coisas sejam vãs. Abandone a si mesmo. Esqueça-se de si mesmo. E venha para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Vou pedir ao pastor Cláudio que possa vir terminar com a oração.